Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para projetar o Campeonato Gaúcho 2024. Sim, já temos tabela confirmada. Teve hoje o congresso técnico do campeonato, que foi em Porto Alegre, e a gente já tem alguns pontos interessantes para analisar aqui nesse vídeo, que sempre chega com a força de Nova Tendência Serviços de Síndico Profissional para melhor administração do seu condomínio. Fone 54 99613 1404. G12 Suplementos, com os melhores produtos de suplementação esportiva para auxiliar você nos seus objetivos. Chame no WhatsApp 54 99222 7284 ou pelo perfil no Instagram, link na descrição desse vídeo. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compra seu carro batido, acidentado com pagamento à vista, você pode chamar no WhatsApp 54 99979 9543. A dupla Caju já sabe o caminho que terá que trilhar na disputa do Campeonato Gaúcho 2024. Vamos conferir a tabela aí no Twitter do Bruno Mucchi, a do Caxias. O Caxias joga em casa na estreia contra o Grêmio, depois viaja para enfrentar o Ipiranga em Erechim, joga em casa com São Luís de Juí, novamente em casa com o Brasil de Pelotas e sai para pegar o Internacional na quinta rodada em Porto Alegre. Na sexta já vai a Bagé enfrentar o Guarani de Bagé. Depois volta 2 jogos em casa, Santa Cruz e São José de Porto Alegre, joga o clássico Caju no final de semana de 17, 18 e 19 de fevereiro, jogo no Jacone, e enfrenta o Avenida em casa e fecha a primeira fase contra o Novo Hamburgo fora. Virando a página Caju, Juventude começa o campeonato contra o Santa Cruz em Santa Cruz do Sul nos Plátanos, depois recebe o Guarani de Bagé no Jacone, tem 2 jogos fora na sequência em Porto Alegre, os 2 contra São José e Grêmio, 2 jogos em casa contra Ipiranga e Avenida, tem também 2 jogos fora na sequência contra Novo Hamburgo e São Luís de Juí, recebe o Caxias no Jacone, 17, 18 ou 19 de fevereiro, tem o Brasil de Pelotas na penúltima rodada e fecha contra o Internacional. 2 viagens longas para cada um, o Caxias vai a Bagé e Erechim. Erechim não chega a ser uma viagem tão longa, mas é um pouquinho mais longa que as demais, vai para 4 horinhas de viagem. E o Juventude vai a Ijuí, viagem longa, e vai a Pelotas, também viagem longa. Os principais pontos é que volta a ter, de fato, as quartas de final com um jogo único, não vai ter condições de datas para que haja ida e volta, então um jogo único para definir na fase de quartas de final quem avança para a semi. Existia possibilidade na fase semifinal, e até uma sugestão que o Renato Portaluppi deu no final do campeonato desse 2023, de que o time de melhor campanha jogasse por 2 resultados iguais, o que não vai acontecer e acho que não deveria de fato acontecer. Grêmio e Inter ganham muito mais verba do que os times do interior, então eles não entram em condições iguais. Eu achar que o Grêmio ou o Inter, principalmente, que são os times que devem, em teoria, ter a melhor campanha, que eles vão ter a vantagem ainda contra o interior de jogar por 2 resultados iguais. Sei lá, ganhou de 2-0 na ida, perde de 2-0 na volta, avança o Grêmio, avança o Inter. Não, acho que não é o mais correto e a federação acerta em não atender esse pedido. Aliás, os clubes, no Congresso Técnico votaram por não atender esse pedido. Outro ponto importantíssimo, o VAR. Não vai ter VAR na primeira fase, VAR só a partir das quartas de final. E esse é um problema. O pessoal lembra que em 2023, apesar do mau início no campeonato, o Juventude se classificaria, não fosse o fato de ter sido operado lá em Erechim contra o Ipiranga. Então o Juventude, por exemplo, foi prejudicado na primeira fase. E ele não foi o único, tem mais times que reclamam também. Isso tem que ser ponderado, né? Só tivemos VAR no Grenal e no Caju. Esse ano, muito possivelmente, é a mesma coisa. Grenal, Caju, não sei se o AV Cruz vai ter, né? Porque é um clássico que surge. Mas a tendência é que não tenha árbitro de vídeo, penso eu, sei lá. Então é isso. Algumas definições ainda não foram tomadas, ainda vão ser anunciadas em relação, por exemplo, ao regime financeiro do campeonato. O Juventude estima que aumente, em virtude da chegada na Série A do Brasileiro, a sua verba, mas não estima de maneira tão otimista assim. Juventude
por exemplo, eu perguntei até para alguns dirigentes se esse valor deve chegar a 2 milhões de reais, e o sentimento é de que isso não deve ocorrer. Se acontecer, vai ser uma ótima surpresa. O Caxias, por exemplo, está numa faixa de ganhar 800 mil reais, e a expectativa é de que esse valor suba um pouquinho para 1 milhão, quem sabe, mas ainda não tem essas definições. Então é isso, Campeonato Gaúcho 2024, começando no dia 20 ou 21 de janeiro e vai até o início do mês de abril, ali pelo dia 4, a gente já deve saber qual vai ser o campeão gaúcho 2024. É isso que temos, acho que uma tabela interessante, o único porém que fica para o Juventude o fato de jogar menos jogos em casa, e nesses menos jogos que tem em casa, o clássico Caju está na conta. Eu acho que o Caju não deveria entrar nessa conta aí. De toda forma, isso que eu falo agora para o Juventude vale no ano que vem para o Caxias. Também não adianta o Caxias ano que vem jogar menos em casa e nesse menos em casa está um clássico. Porque quem joga menos em casa e ainda tem um clássico, viaja bem mais, né, no comparativo com o adversário. A tabela do Caxias, nesse caso, ela acaba sendo boa. Ele joga fora de casa, o Caxias joga, por exemplo, contra o Ipiranga em Erechim, contra o Inter em Porto Alegre, contra o Guarani em Bagé. Aliás, vamos refazer. Joga com o Ipiranga em Erechim, joga com o Inter em Porto Alegre, isso mesmo, o Guarani em Bagé e o Novo Hamburgo, porque a viagem no Clássico não vai ter. Isso vale também para o Clássico Grenal, né, em Porto Alegre. Quem joga menos em casa e ainda tem o Clássico, acaba que o seu adversário é que é premiado. Mas, de toda forma, é uma circunstância que foi trazida em sorteio e não teve nada de ilícito. Acho apenas que isso, para as próximas competições, deva ser definido não em regime de sorteio, mas sim por uma análise desse grupo, dessa empresa que foi contratada para pensar a tabela do campeonato. Próximo vídeo sobre Gauchão deve ser sobre regime financeiro. Vamos ver o que a Federação Gaúcha de Futebol, melhor dizendo, vai aprontar para os clubes na próxima temporada.